Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, a todo mundo que está curtindo, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, neste exato momento, eu convido a todos vocês para estarem aqui ao vivo, copiar e colar essa grande live, essa super live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, porque a gente vai abordar as principais notícias agora da política da direita no nosso Brasil. Pessoal, o presidente Trump convocou o Jair Messias Bolsonaro para estar nos Estados Unidos. Entretanto, todavia, o STF não quer liberar o Jair Messias Bolsonaro para ir para os Estados Unidos, falando que ele pode fugir do Brasil. Iremos colocar aqui a posição do presidente Trump relacionado ao Luiz Inácio Lula da Silva e também ao Jair Messias Bolsonaro. Iremos trazer todos os detalhes do Eduardo Bolsonaro dentro dos Estados Unidos para finalmente a anistia e principalmente o Jair Messias Bolsonaro voltar o ano que vem e aí ganhar as eleições do nosso Brasil. Iremos falar sobre prisão e, infelizmente, uma morte que aconteceu agora, neste exato momento. Pessoal, o André Mendonça deu 10 dias para o Luiz Inácio Lula da Silva e o acordo já foi firmado. Ele está aguardando o posicionamento do Luiz Inácio Lula da Silva. Entretanto, todavia, pessoal, a gente sabe que a gente confia no André Mendonça, que é o único que levantou a bandeira e continua aí de Deus, Pátria, Família e Liberdade. Coloca aí nos comentários a dona Lourdes Vale chegando agora, o seu Jorge, o Marcos Lira. Copia e cola nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, que a gente vai trazer as principais informações. Estamos já com 97 mil inscritos no canal. Vai compartilhando, pessoal. Copia e cola nos grupos, nos status. Chama quem acredita em Deus, Pátria, Família e Liberdade para estar aqui ao vivo, de segunda a segunda. Pessoal, Tarcísio tentou convencer o STF a autorizar a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos para negociar com o presidente Trump. A ideia era costurar um acordo para que Bolsonaro, junto com Hugo Mota e o Alcolumbre, para que eles discutissem realmente a aprovação aí da anistia pelo Congresso, alguns segundos atrás. Luiz Inácio Lula da Silva diz que vai tentar negociar as tarifas e zomba do presidente Trump, dizendo que ele se sentou no sofá e aí taxou aqui, a gente taxa lá, sentou no sofá para pagar, o Lula vou ter que taxar se você não soltar o Jair Messias Bolsonaro, provocando novamente aí o presidente Trump. Pessoal, estamos com 72, vai dando like, vai compartilhando. André Mendonça dá 10 dias para Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou que o governo Lula apresente em até 10 dias esclarecimentos sobre o novo decreto que altera as regras aí do ensino superior à distância no nosso Brasil. A medida foi tomada após a apresentação de uma ação direta de inconstitucionalidade aí pela ABB, Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. E, pessoal, também teve a manifestação aí da USP, e eles disseram que teve muitas pessoas, mais do que o ato aí com o Bolsonaro na Avenida Paulista. Só que não, né, pessoal? Gente, Tarcísio age e se reúne com o encarregado dos Estados Unidos para resolver o tarifaço do presidente Trump. A juíza aí fez a previsão sinistra para o ministro Alexandre de Moraes, também de inocente após a forte ação do presidente Trump. E, pessoal, a gente já sabe daquele caso, depois de 10 horas aí dos helicópteros percorrendo, depois de 10 horas do corpo de bombeiros, de toda a equipe, a criança aí com transtorno do espectro autista que caiu aí no Rio Grande é encontrada morta, infelizmente aí foi encontrada sem vida neste exato momento. Pessoal, deixa eu compartilhar aqui com vocês que as notícias vai chegando ao vivo e eu vou compartilhando, olha só. Vamos por partes. Eu caio e vou fazendo a tradução embaixo, mas eu vou convocar todos vocês para dar o like, se inscrever no canal e compartilhar, pessoal, essa reportagem aqui ao vivo, olha só. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar, pessoal, olha só, eu vou. Eles estão tratando o presidente Bolsonaro de forma injusta, ele é um homem bom, eu conheço bem. Eu negociei com ele e era uma negociação muito dura. E eu posso dizer, ele era muito honesto. O homem, ele amava o povo do Brasil.
ele era um cara muito difícil de negociar, eu não deveria gostar dele porque ele era muito duro na negociação, mas também era muito honesto. Eu conheço os honestos e eu também conheço os tortos. Obrigado. E ele descreveu aqui, pessoal, Trump elogia Bolsonaro e manda indireta para Lula, dizendo que ele conhece os honestos e também conhece os desonestos. Conheço os honestos e os desonestos. E agora, pessoal, ministros do STF minorizam a reivindicação de Eduardo Bolsonaro após a ofensiva de Donald Trump sobre Alexandre de Moraes e governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, fala sério. Reagiu um influente ministro. Chance zero, obviamente. E aí, pessoal, a gente está aqui em tempo real. O pessoal pede hoje a prisão de Eduardo Bolsonaro após a tarifa do presidente Trump. E aí, pessoal, Lula ataca Bolsonaro e diz que Eduardo não tem caráter e que pediu para Trump tarifar aí o Brasil. E o presidente Trump diz que talvez fale com Lula em algum momento, mas não agora, e afirma que estão tratando Bolsonaro de forma injusta. Talvez em algum momento eu fale com ele, mas não é o momento. Eles estão tratando o presidente Bolsonaro de forma totalmente injusta. Tarcísio, governador de São Paulo, se reuniu com os representantes hoje e disse que é preciso negociar. Acabo de reunir com Gabriel aí, encarregado de negócios das embaixadas dos Estados Unidos no Brasil, em Brasília. Conversamos sobre as consequências da tarifa aí para, deixa eu colocar, para a indústria e agro brasileira e também o reflexo disso para as empresas americanas. Vamos abrir um diálogo com as empresas paulistas, lastreado em dados e regulamentos consolidados para buscar soluções efetivas. É preciso negociar, narrativas não resolverão o problema, a responsabilidade é de quem governa. Pessoal, deixa eu parar a tela aqui e vou mostrar para vocês, olha só. O Eduardo Bolsonaro, ele descreveu que a questão do presidente Trump não é direcionado exclusivamente ao Luiz Inácio Lula da Silva, mas sim ao ministro Alexandre de Moraes. Por quê, doutor Oliva? Ele descobriu aí a falcatrua a respeito do Felipe Martins. Os Estados Unidos já sabem quem falsificou os documentos do Felipe Martins. Lembrando, pessoal, que o Thierry, aí, advogado do Felipe Martins, né, que foi advogado também do Kids, ele descreveu que os Estados Unidos e o presidente Trump já sabem quem falsificou as informações do Felipe Martins. E também aí as ações do ministro Alexandre de Moraes, principalmente ontem, em bloquear, em determinar o bloqueio das contas aí do presidente Trump. Então, todas as ações, principalmente correspondente agora no nosso Brasil, está direcionado exclusivamente ao Alexandre de Moraes, pessoal. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês agora sobre a questão China critica o tarifaço de Trump ao Brasil e acusa os Estados Unidos aí de coerção na data também de hoje, neste exato momento. Alexandre de Moraes manda bloquear aí as OnlyFans de Alan dos Santos, o jornalista, sempre aqui presente no nosso canal. E Lula diz que utilizará a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos se for necessário e afirma que não toma decisão com 39 graus de febre e dizendo a respeito do presidente Trump. Pessoal, Trump ordenou investigação comercial contra o Brasil, como fez com a China, trazendo riscos de novas sanções. O governo dos Estados Unidos pode retaliar qualquer nação que tome práticas vistas como injustificadas e que penalizam o comércio americano. E a gente vai colocar aqui o nosso futuro senador da República. Lembrando, pessoal, que o deputado Nicolas rasgou o verbo hoje dentro do Congresso e mais uma vez teve confusão. Ele leu a carta aí do presidente Trump direcionado ao Brasil e teve confusão da esquerda. E a gente vai apresentar agora o nosso senador aqui ao vivo, o deputado Gustavo Gai, futuro senador. Olha só. Filho com meu filho, mas aí uma novidade acontece, eu sou obrigado a vir aqui te falar sobre isso. Como vocês sabem, nos últimos 20 dias, mais de 20 dias, a esquerda está trabalhando ativamente para encher as ruas do Brasil no dia 10 por mais impostos, taxar os ricos, escala 6 por 1 e todas essas balelas que ele é maciço nas redes sociais, o que é curioso. Afinal de contas, a esquerda agora está forte nas redes sociais, mas não conseguiu traduzir isso nas ruas. Eu fiz um vídeo mostrando como que eles estão fabricando essa superioridade nas redes sociais. Pois você assiste.
Mas eles foram para as ruas, Avenida Paulista, hoje, 6 horas. Essa aqui é uma imagem. Gente, eu já vi fiasco. Eu já vim aqui, gravei muitos vídeos sobre fiascos da esquerda. Mas esse aqui tá impressionante. Foi quase um mês de divulgação, todos os dias, o Boulos indo para as ruas, eles fazendo esquenta, invadindo o prédio do Itaú, depois invadindo o shopping do Leblon para tentar mobilizar a massa. E chega e dá isso aí, gente. Cara, isso é extremamente vergonhoso. Mas é muito vergonhoso. Olha o nível que estava a situação. Agora, 6 horas, olha só como que tá a situação lá. Ninguém. É uma coisa triste. É uma coisa vazia. Olha o ônibus passando no meio da manifestação. Mas eu não te falei a melhor parte. Agora é que eu vou te falar a melhor parte. Gente, eu não sabia que eu estava tão importante e tão famoso assim, não. No meio da manifestação que está acontecendo na Avenida Paulista, aqui. Estou assistindo ao vivo sobre o que está acontecendo lá pelo canal Metrópolis. Obviamente, eles filmam de um ângulo que não dá para ver, que é um fiasco total. Então eles filmam lá de baixo, perto do carro de som. Diferente de quando é com o Bolsonaro, que eles têm que filmar lá de longe porque é muita gente. Nesse caso, como não tem muita gente, eles filmam pertinho. E aí eu descubro que eu e o Nicolas Ferreira fomos citados por esse pessoal aí, a turma da maconha, revoltados. Eu fui xingado lá. Eu faço questão de compartilhar com vocês esse xingamento. Vamos lá. Pessoal, vai dando like, vai compartilhando. Estamos com 69 pessoas. Ao final aqui da live, eu tenho uma notícia para trazer a todos vocês. Quem acredita em Deus, pátria, família e liberdade, copia e cola nos grupos, nos status e vai chamando a galera. A gente aqui é o único canal que se mantém de pé devido às adversidades, trazendo as informações e principalmente Jair Messias Bolsonaro de volta ao nosso Brasil, e a gente vai concretizar aquilo que o povo brasileiro deseja. Liberdade de expressão, anistia para as pessoas que estão presas inocentemente e principalmente a dignidade de vocês que estão aqui no meu canal, que são pessoas da melhor fase, né, da vida aí com mais de 60 anos. Então vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Inimigo do povo, mas está na hora da gente colocar. Eles estão falando que o Congresso é inimigo do povo. Nomes desses inimigos do povo. Nicolas Ferreira, queimando a minha população. Gustavo Gaia, que está lá na internet pagando de bonzão, ele é criminoso, ele é um assassino, assassinou 2 pessoas com um cheio de cachaça e quer falar da esquerda. É o seguinte, qualquer vez que tem um embate com a esquerda, eles fazem questão de resgatar um acidente de carro quando eu tinha 19 anos, que eu não estava bêbado e morreu 3 amigos meus. Eles falam que foram 2, mas foram 3 amigos meus que morreram, não foram 2. Até nisso eles mentem, né? Então eles usam isso todos os dias agora, nas redes sociais, toda vez que tem um embate, assassina, pegando um acidente de quando eu tinha 19 anos, que eu não estava bêbado e que 3 amigos meus, inclusive meu melhor amigo, morreu. Mas eu fiquei curioso de ver que, cara, eu tô sendo citado numa manifestação na Avenida Paulista pela turma da esquerda. Cara, agora sim eu tô importando. Não, ele é criminoso, Gaia, que é a população. Gustavo Gaia, que tá lá na internet pagando de bonzão, ele é criminoso, ele é um assassino, assassinou 2 pessoas. Pessoal, o Gustavo aí trazendo os detalhes sobre esse acidente que muita gente ainda critica. Pessoal, Eduardo Bolsonaro disse que Lula é apenas um coadjuvante na tarifação imposta por Trump, que determinante mesmo é o ministro Alexandre de Moraes. Cabe ao Alexandre de Moraes consertar tudo isso. Ele tem o poder da caneta, pode fazer uma anistia depois às eleições livres no nosso Brasil. Olha só, pessoal. Faz parte do processo, né? Isso daí estava precificado já dentro do nosso projeto. A gente sabe como é que a esquerda atua também. Certamente vão tentar atrair para uma pauta de soberania, mas eu pergunto que soberania é essa? Soberania onde Lula pode ir no Peru, pegar a ex-primeira-dama condenada por corrupção e trazer para o Brasil no avião da FAB? Soberania onde Lula cruza a fronteira, vai para a Argentina e critica o judiciário argentino, gritando lá, Cristina Kirchner livre? Por que ele pode meter o dedo na cara de todos e quando é com ele, ele fica reclamando de soberania? No entanto, o Lula, ele é coadjuvante nisso tudo. Ele contribuiu, obviamente, para o momento em que nós estamos, né, com as suas declarações no BRICS, o seu alinhamento a grupos terroristas anti-americanos, também, né, anti-americanos, diga-se, anti-valores ocidentais, né, com o Irã, dentre outros países, a favor do Hamas. Então isso tudo contribuiu, mas o determinante é o Alexandre de Moraes. Se nós formos analisar a carta do Trump para o Lula, os problemas ali, todos são relativos, quase todos, né, relativos ao Alexandre de Moraes. Você repara só, o STF fez uma decisão, mandou para a sua assessoria extraoficial de comunicação dizer que regulamentar as redes sociais a despeito do que pensavam os americanos. Então eles estavam comprando briga com o governo americano e mandando o recado. Quando você vê que o Alexandre de Moraes faz uma eleição, presidindo o TSE daquela maneira que foi, né, onde missão dada e missão cumprida, todo mundo viu o que aconteceu, eu não pude nem, eu tive que deletar post meu, vinculando o Nicolás Maduro ao Lula,
quando uma eleição acontece desse tipo, isso não são valores democráticos. Quando você bota a gente na cadeia, como Silvinei Vasquez, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Daniel Silveira, parlamentar, quando você exila jornalistas, nós estamos nos aproximando de um regime ditatorial. Então, na cabeça do Trump, não faz sentido ele olhar para o Brasil, enxergar uma ditadura e ele tratar como se fosse uma democracia. Então ele está falando o seguinte: olha, se vocês querem seguir o caminho da Venezuela, o tratamento dado será de Venezuela ou de Cuba, onde existem embargos, que são muito piores do que essas tarifas de 50%. Então, cabe ao Alexandre de Moraes consertar tudo isso. Ele tem o poder da caneta. Ele começa o Trump falando da perseguição política a Bolsonaro e seus aliados. Então, a gente pode começar fazendo uma anistia, uma verdadeira anistia, ampla, geral e restrita. Tá aí uma oportunidade para você começar essa mesa de diálogo. Depois, eleições livres, onde não tenha o cerceamento da oposição participar, tal qual ocorre na Venezuela, na Nicarágua e outros países. Tá aí uma oportunidade também do Brasil se alinhar com as democracias. Pessoal, vou parar a tela aqui e vou voltar com vocês. Estamos com 61 pessoas ao vivo. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Copie e cola agora nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. A gente está aqui ao vivo com vocês. O Júlio chegando agora, a dona Regina, todo mundo que está aqui ao vivo, coloca aí nos comentários o número do like de vocês. Doutor, o meu like é o 10, é o 11, é o 50. Coloca aqui que a gente está em tempo real acompanhando as principais notícias. Pessoal, a gente vai compartilhar agora uma situação bem delicada do Barroso na Europa e os demais. STF acredita que Trump prepara a fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos aí. Ministro Alexandre de Moraes emite ordem mandando bloquear todas as redes sociais do presidente Trump. Então, a gente vai ver a confusão agora, neste exato momento. O like, não esqueça, né, dona Regina? Vai dando like, vai compartilhando, olha só. Provocou, que era exatamente isso que ele queria. Esse conflito foi proposital. O BRICS é um agrupamento de países que trabalha em prol do sul global. Nós cansamos de ser subordinados. Nós queremos ter independência nas nossas políticas, queremos fazer comércio mais livre, e as coisas estão acontecendo. Ele quer se distanciar dos Estados Unidos. Tudo isso que aconteceu foi muito bem pensado para que houvesse um conflito com os Estados Unidos, para que então ele tivesse motivo para vender o Brasil para a China. Olha aqui, palavras da boca dele. Foi ele que chamou o presidente dos Estados Unidos de nazista. Foi o presidente do partido dele que chamou hoje o presidente dos Estados Unidos de o maior fascista do século XXI. Foi ele que deu dezenas de pronunciamentos atacando os Estados Unidos. E é ele que agora vai surfar em cima disso, com o discurso de não podemos mais ter relacionamento diplomático com os Estados Unidos, porque a direita rompeu esse nosso relacionamento de 201 anos. Pessoal, a gente está aqui, deixa eu remover para vocês e voltar em tela. Estamos com 53, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. A gente está aqui em tempo real trazendo as principais notícias. Pessoal, lembrando também que neste exato momento o dólar subiu depois desse pronunciamento do presidente Trump relacionado ao nosso Brasil. Os produtos também subiu, tudo subiu agora ao vivo aqui no nosso Brasil. Não existe outra alternativa a não ser, pessoal, a saída desses ministros aí dentro do nosso Brasil. O Barroso já possivelmente vai para a Europa, porque nos Estados Unidos o presidente Trump não aceita. Vou pedir a ajuda de vocês. Doutora, qual é a ajuda? Pessoal, o nosso sorteio vai rolar. Quais são as regras do nosso sorteio? Está escrito no nosso canal, tá? Está escrito aqui neste canal. Vê aí do lado a minha foto se está escrito. Se estiver, inscreva-se, significa que você ainda não está inscrito. E entrar também no Instagram aí da loja da Yasmin. Eu vou colocar o link aqui nos comentários e o Instagram também, meu, Clínica Olivia Bis Matias. E, pessoal, eu queria pedir também algo muito importante para vocês. O nosso sorteio vai rolar no final do mês. Deixa eu remover aqui a tela e voltar para vocês. Algo muito importante. Eu queria que vocês, pessoal, neste exato momento, desse o super check aí,
o Valeu Demais, nos comentários agora, a gente vai criar uma comunidade muito grande. O YouTube, Júlio liberou para a gente os melhores comentários, vira fã oficial. Então, eu peço vocês que estão aqui para sempre comentar aí, que os maiores números de comentários fica no ranking, ganha prêmios aí. O YouTube liberou para a gente no nosso canal. Peço vocês para dar o joinha na nossa live. A gente está fazendo 2 lives por dia. E hoje, pessoal, eu queria que vocês colocassem aí nos comentários um parabéns grande, enorme aí para minha irmã Mariana Bis Matias, que ganhou a bolsa de 100% de direito. Agora aí a futura delegada da família. Gostaria que vocês colocassem aí nos comentários um parabéns para minha irmã, que Deus possa abençoar a vida dela. Estou muito feliz com a notícia e principalmente que Deus possa continuar aí abençoando a vida dela e dos jovens, pessoal, porque a educação é o melhor caminho. Eu falo que se eu não for ministra da saúde, eu vou querer ser da educação, mas com o governo aí do Jair Messias Bolsonaro, né, pessoal? Então, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Ajude o nosso canal, pessoal. Ajude aí de todas as formas, dando like, copiando e colando nos grupos do WhatsApp, nos status, entrando no nosso Instagram, e aí de todas as formas possíveis vocês vão estar ajudando, tá? A gente está aqui de segunda a segunda. E outra coisa, o ministro já saiu do Brasil e a gente vai compartilhar essa notícia já já. Corre para lá, dê o like, compartilha. Beijo, pessoal. Obrigado pela audiência. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Beijo, beijo, beijo.